Olá, graça e paz. Chegamos aos dois últimos capítulos da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que fala sobre a verdadeira liberdade cristã. Querida, ao se aproximar do final da epístola da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo muda o seu estilo da sua carta e deixa um pouco de lado o tom de censura e passa a exortação. Você vê isso pelo grego, né? O tempo verbal no grego, voz passiva, voz média, voz breve, pelo tom enfático, manso, breve, ou aquele tom mais austero. O grego aqui, no texto. Este é um dom do Espírito mencionado em Romanos 12, 2. Como um pai espiritual, após uma repreensão, o apóstolo, ele anima, ele encoraja o discípulo a praticar os ensinos da palavra de Deus e a exercer a liberdade cristã. Viver em graça com liberdade, com responsabilidade, mas vivendo no Espírito. Cristo nos libertou para vivermos em liberdade. Não podemos voltar para a escravidão da lei. Diante dos valores do cristianismo, em que se destaca a doutrina da graça, pela graça sois salvos, Efésios 2, versículo 8. Então, ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Kent West, que é um comentarista, ele fala o sentido de que eles se opõem um ao outro. No texto grego, imaginem a imagem que tem, a palavra é de dois exércitos, exército A e exército B, que se opõem, que lutam um contra o outro. É um propósito de assegurar o terreno. Quem vai dominar? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Uma vez eu vi um pastor pregar e falar acerca de um homem que estava ali acostumado de ver dois cães, um branco e um preto. Um ele alimentou durante uma semana, o outro ele alimentou muito mal ou quase não deu nem comida nem água. E apostou naquele que comeu mais, aquele que estava mais forte, aquele que bebeu água, que estava nutrido. Aí veio um amigo e perguntou: qual cachorro vai ganhar a luta? Aí o dono falou: aquele que eu alimentei mais. Então, Paulo está falando aqui acerca de uma liberdade e podemos resumir com as seguintes palavras. O capítulo 5 e o capítulo 6 de Gálatas. Permaneçam firmes na liberdade da graça, porque a lei não nos pode salvar. Capítulo 5, de 1 a 6. Afastem-se dos falsos mestres que pervertem ou torcem o evangelho e que fizeram de vocês escravos do legalismo. Capítulo 5, de 7 a 12. Embora estejam livres da lei de Moisés, não estão livres para pecar. Andem no amor e assim cumprirão a lei.
a Torá, capítulo 5, de 13 a 14. Vocês serão tentados, todavia, pela natureza carnal, mas obedeçam aos impulsos do Espírito Santo e serão vitoriosos. Capítulo 5 de Gálatas, versos 16 a 20. Levem as cargas uns dos outros e sede pacientes com os que cometem faltas. Capítulo 6, de 1 a 5. Ajudem os seus ministros e assim vocês receberão bênção divina. Capítulo 6, de 6 a 10. Conclusão. Cuidado com os judaizantes. Sei muito bem que desejam conquistá-los somente para se gloriarem em vocês. Gloriai-vos somente na cruz, no qual unicamente há salvação. Então, Paulo nos ensina a vencer pelo Espírito. Paulo indica a segunda parte do capítulo 5, revelando que o segredo para desfrutarmos da plenitude da liberdade é andarmos no Espírito. Todo crente tem o Espírito Santo, o qual foi recebido no ato da conversão. Todo crente é pecador e tem impulsos para pecar. O Espírito Santo capacita o crente a vencer a carne e as tentações. Então, Paulo vai falar aqui das obras do Espírito, mas também vai falar de uma vida conduzida pelo Espírito, que são os frutos, ou o fruto do Espírito. Na parte final da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo destaca em rápidos comentários alguns dos mais preciosos ensinos da epístola, na forma de exortação. Ou seja, ele fala no nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com o outro. O apóstolo Paulo procurava falar a linguagem do povo, para que sua mensagem fosse bem entendida. Os gálatas viviam numa área rural de atividades agrícolas, nas quais os escravos eram muito solicitados. Paulo utiliza palavras bem familiares daqueles habitantes gálatas para conseguir alcançá-los. Assim falou sobre o fruto, sobre o fardo, as cargas, as sementes e a marca. Diante da pressão dos judaizantes, Paulo apresentou poderosos argumentos baseados na palavra do Senhor, como, se não bastassem, nas últimas linhas da carta, o apóstolo Paulo usou de uma metáfora para considerar algo que estava relacionado à sua experiência pessoal com Cristo e que se continuaria numa das maiores motivações. E ele fala aqui no Gálatas 6,17: desde agora, daqui em diante, ninguém me inquiete, ninguém me perturbe, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu trago no meu corpo estigmata, que são cicatrizes que os escravos recebiam, os presos recebiam. Com certeza Paulo tinha essas marcas de chibatadas e chicotadas. Eu trago no meu corpo as cicatrizes, os estigmas, as marcas do Senhor Jesus. Então, as marcas eram aquelas que o Espírito Santo imprimiu, nas palavras de Silo Baxter: examinai as Escrituras, da editora Vida Nova, e K.S. Wuest, Joias do Novo Testamento Grego, Imprensa Batista Regular. Ele fala que nós
aprendemos que todo crente ele tem a liberdade plena do Espírito em Jesus. Aprendemos também no final da carta aos Gálatas, capítulos 5 e 6, que o legalismo e a licenciosidade podem destruir a nossa liberdade. A nossa liberdade conquistada em Cristo, na carta aos Gálatas, né? Paulo vai dizer que teve um preço, o preço do sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz por causa dos nossos pecados. Mas a liberdade de Cristo que nós temos não é para viver uma vida de qualquer maneira do pecado, na licenciosidade. É para viver a liberdade com responsabilidade. E nós aprendemos ainda que todo crente tem que lutar para preservar a sua liberdade espiritual, principalmente por causa das ameaças das doutrinas falsas. É um grande desafio manter uma vida cristã santa e íntegra. E os impulsos, as inclinações carnais, a carnalidade, que nós temos que crucificar a carne e a velha natureza e andar no Espírito, né? Andar no Espírito. Paulo encerra o capítulo apresentando 3 exemplos práticos de andar no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Andar no Espírito ou pelo Espírito é deixar-se conduzir pelas virtudes do Espírito, ser dependente e submisso totalmente a Deus, mortificar e sepultar a velha natureza e viver uma vida, uma nova natureza, uma nova criatura em novidade de vida em Cristo Jesus. Aí está os ensinos de Paulo sobre a vida cristã, sobre a liberdade, sobre andar em Cristo, ou com Cristo, ou por Cristo, na carta de Paulo aos Gálatas. 6 capítulos que vale a pena estudar e ler e, acima de tudo, cumprir e viver. Em nome de Jesus.